Queridos, nessa noite, eu pedindo a Deus que pudesse nos trazer uma palavra, nós, diante do que nós estamos vivendo, eu venho vivenciando junto a outras pessoas, eu venho combatendo isso, diante das eleições, diante do destino da nação. A própria igreja, ela entrou num estado de grande ansiedade. E nessa noite, eu não vou falar sobre política, não vou falar sobre a nação brasileira, mas eu vou falar sobre o futuro glorioso da igreja. O glorioso futuro da igreja. Você faz parte de algo muito maior do que você jamais imagina. Você faz parte de um povo que vai morar no céu. Disso você tenha certeza, de que você tem um destino certo. E o texto que nós queremos compartilhamos parte dessa mensagem ontem à noite, lá na Cidade Verde, na nossa congregação, que está de aniversário hoje, né? Desde sexta-feira, pastor Valdir. E eu gostaria que você acompanhasse esse texto bíblico de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Diga comigo, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Diga, está feito. Mais uma vez, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Verso 7, toda a igreja: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, glória a Deus. Esta promessa bíblica, que poderia ser dezenas e centenas de outras promessas, poderiam ser lidas nessa noite. Mas esta promessa bíblica, ela traça o divisor de águas entre a igreja e um mundo sem esperança e confuso. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é o único povo da face da terra que tem no seu interior uma certeza de esperança, de uma convicção de um futuro glorioso. A igreja, ela sabe de onde veio, ela sabe o que está fazendo aqui e ela sabe para onde está indo. Isso o Espírito Santo quer que você também tenha essa convicção. Caso nessa noite você esteja aqui e talvez você já frequente a igreja há muito tempo, talvez você não tenha muito certo ainda a sua genuína identidade, eu quero dizer que você veio de Cristo, Cristo veio de Deus, e é por isso que você foi feito filho de Deus, e você está aqui como sal da terra
luz do mundo, caminhando em prol, em direção, no destino do seu prêmio da santa vocação celestial. Vivemos num mundo sem Deus e sem esperança. E eu quero dizer agora, começando já, para os nossos jovens que estão enfrentando grande embate nas universidades, nas escolas, vocês não têm que serem advogados de Deus, nem da palavra de Deus. Apenas vivam a fé de vocês. E deixe que o Espírito Santo, através do brilho de vocês, incomode os coleguinhas de classe, de sala de aula. Mas você não precisa ser advogado de Deus, porque Deus não precisa disso. Simplesmente viva. Simplesmente irradie a luz de Cristo. E as pessoas ao seu redor ficarão incomodadas e vão querer saber o que é que tem aí dentro. E você vai dizer: é a paz que excede todo entendimento. As pessoas estão agitadas. Eu conversava com uma família essa semana, que a filha está passando uma grande dificuldade na escola, devido às pressões, do materialismo, do ateísmo, desse socialismo marxista aí, que está influenciando, tirando Deus, querendo tirar Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, é porque a pessoa precisa estudar um pouquinho de história. Mas desde o fim do século XIX para o século XX, quando o positivismo se levantou, ele se levantou dizendo que Deus seria banido da história da humanidade, porque a ciência estava avançando. Resultado, do século XX, que iam banir Deus, foi o século das guerras, da depressão, e o homem voltou correndo, e nunca o evangelho avançou como avançou no fim do século XX. O fato é que a sua paz está aí e é interior, porque o reino de Deus, ele não é materializado em argumentos políticos ou em governos, seja democrático, seja comunista, seja o que for. O reino de Deus, ele está implantado no meu e no seu coração. Se a igreja brasileira vivesse verdadeiramente o reino dos céus, não estava nessa agonia que está agora. Queremos que o governo seja ético, queremos que eles façam isso e aquilo. Você está fazendo, começando dentro de casa? Mas vamos voltar para a mensagem. Os prognósticos humanos sobre o futuro da humanidade traçam um porvir negro, sem perspectiva, inseguro quanto à sua paz, felicidade e destino. Você não encontra aí fora nada que lhe dê segurança. Jesus já havia dito que nos últimos dias os homens desmaiariam de terror pela expectação das coisas que viriam. Vivemos num mundo em que há uma atmosfera de ansiedade, há uma atmosfera de medo do amanhã. Há uma insegurança, seja sobe o governo nos Estados Unidos, desce, sobe lá na China, Coreia do Norte, quem é? E irmãos, sabe de uma coisa? Eu não tenho perdido o sono, não por essas causas, eu perco o sono às vezes por conta de umas ovelhinhas, mas o controle do mundo está nas mãos daquele que criou. Aquele que criou os céus e a terra, ele está no comando. E Jesus disse para a sua igreja, quem é a igreja? Dá um amém bem forte. As portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você está em Cristo, você está ligado a essa autoridade. Diga: a minha autoridade não está no governo do Brasil, nem de Trump, está no Senhor dos céus e da terra. Aleluia. As pessoas, no entanto, sem Deus, estão dispersas, sem rumo certo a seguir. É difícil encontrar isso? No trabalho, nos vizinhos, universidades, escolas. As pessoas estão dispersas,
Elas não têm paz, elas não têm segurança em nada. E por quê? Paulo escreve na segunda carta dele aos Coríntios 4:4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, ele está dizendo que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O Deus aqui, nessa versão, está com Deus maiúsculo, mas na minha versão é Deus minúsculo, porque fala de Lúcifer, não é Deus. Lúcifer, ele tem cegado o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Esse evangelho que foi anunciado a você e que você precisa valorizar, esse evangelho que você recebeu. Paulo ainda diz, em Atos capítulo 17, 27, eu vou interpretar, ele diz que os homens estão como cegos no escuro, as apalpadelas, procura de Deus, vendo se de alguma forma pode encontrar. Os homens estão buscando Deus em todas as formas de filosofia e de religião. Nas últimas décadas, nós vimos o Brasil se encher das religiões orientais, que a gente sabe que não passam de filosofias, misturado com religião, que na verdade é um sintoma da nova era, e perdidos, eles agora começam a voltar para Buda, Confúcio e outros que falaram algumas coisas, e o mundo anda assim desnorteado, mas nenhum desses homens jamais abriu a boca para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem desse mundo, desse momento, é um homem que está buscando desesperadamente no entretenimento alguma forma de aliviar a sua ansiedade, a sua incerteza, a sua angústia interior. Ele tem buscado na indústria infernal do entretenimento, que começa dentro de casa, vem pelo celular. O homem tem buscado essa licenciosidade, essa busca pelo prazer, prazer pelo prazer, e é por isso que os casamentos estão em frangalhos, porque ele sempre está angustiado e ele não está satisfeito com a sua história. Aí vem aquela velha frase antiga: a grama do vizinho sempre é mais verde, a mulher do outro é mais bonita, o homem do outro é mais belo, e você sai nessa busca, tateando para ver se de alguma forma você encontra paz. Mas paz verdadeira só em Jesus Cristo. Toda essa busca pelo prazer, pelo satisfazer a alma, na verdade tem aumentado o vazio existencial que atormenta o homem pela falta de Deus e de sua palavra. Irmãos, nós temos gritado aqui no púlpito, para que a igreja mergulhe mais numa vida de oração e de palavra. Porque apesar de eu estar fazendo aqui um perfil, traçando um perfil do homem sem Deus, na verdade há muitos filhos de Deus que estão vivendo essa agonia, porque não têm priorizado essa intimidade com o Senhor através da palavra e da oração. Quem entendeu, dá um amém. Vou dizer a vocês, não tem jeito, um dia eu vou morrer, eu vou partir e eu não vou pregar outra coisa. Você não tem outro segredo, não tem um segredozinho, não tem uma carta debaixo da manga. A única coisa que eu e você precisamos é buscar a Deus através da sua palavra e da oração. Estava lendo hoje a vida de Samuel. Samuel, que foi profeta sacerdote, diz assim, quando ele era pequeno, diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e dificilmente Deus se revelava. Até que Samuel se levantou
no meio de uma estrutura religiosa, onde os sacerdotes não buscavam mais a Deus, eles ministravam, mas não ouviam mais a voz de Deus. Um menino criado no templo, a partir dele, Deus voltou a falar com Israel. Deus quer falar com você, Deus quer falar com a sua casa, mas é preciso que você tome uma postura e se levante para ouvir a voz de Deus. Tenho que me controlar para não ficar em Samuel, voltar aqui, porque não estava nem aqui. Há uma fome na terra. Há uma fome na terra predita pelo profeta Amós. Amós capítulo 8, verso 11 diz: eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Há fome na terra, há fome de pão, pão material e pão espiritual. Há fome de paz e há fome de Deus. O profeta Amós já havia dito isso. Virá dias, diz o Senhor Deus, em que verei fome sobre a terra. Apesar do Brasil ter muita ainda miséria, mas na maioria, no seu grande contexto, não é um país que conhece a fome. Mas o Brasil está com fome de ouvir a palavra de Deus. Há fome nos arranha-céus. Há fome naqueles que têm muita fartura dentro de casa, porque não têm buscado ouvir a palavra de Deus. E sabe por que essa fome? O profeta Jeremias responde. Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13, ele diz: espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm águas. Queridos, aqui é um clamor que Deus faz. Espantem-se disso, céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 crimes. Era uma acusação contra Israel. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Como pode? Cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm águas, que não retêm água, cisternas rachadas. Queridos, assim é o mundo. Você que ainda está iludido com qualquer visão de mundo, eu quero dizer que você volte o seu olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Desde a Torre de Babel, antes de Abraão e depois de Noé, a humanidade vem construindo suas cisternas, que não retêm água. São as chamadas visões de mundo. O mundo antigo tentou preencher seu vazio na filosofia grega. 500 anos antes de Cristo, começou o movimento das escolas gregas, de filosofias, que levantavam questões que até hoje elas são válidas. A filosofia grega, por exemplo, levantou questões como: quem é você? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Todos esses filósofos que você estudou na escola, nas universidades, eles alimentaram o mundo, mas na verdade eles não tinham resposta para o anseio do homem. A filosofia grega dominou por mais de 1000 anos, fortemente, 1500 anos. E é interessante que quando chega no tempo de Cristo, 500 anos depois de Sócrates, está vivendo uma das escolas, que é a escola
cínicos, na verdade não é esse nome pejorativo, mas é porque eles já estavam desacreditando no que os filósofos criam. E enquanto a filosofia grega começava a fazer perguntas sobre a existência da vida e trazer respostas vazias, apresentou-se um homem Galileu, andando com os pés empoeirados, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso que João vai escrever o seu evangelho no 1 João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Logos, o verbo, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Essa linguagem do Logos os gregos entendiam. Estava dizendo: ele se fez carne, se manifestou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Deus se manifestou no meio do homem. O mundo antigo, então, passou milhares de anos, na verdade, antes do Evangelho chegar, algumas centenas de anos, mas prevaleceu. Lá por volta de 1500 da nossa era, nós começamos a ver o homem do renascentismo, do iluminismo, do humanismo, do positivismo, e foi do marxismo, do socialismo. Nós estamos no momento moderno, já passou, pós-moderno. Todas essas chamadas visões de mundo são cisternas rachadas, que não retêm águas. O máximo que conseguem trazer para o interior do homem é o flagelo da insegurança, do medo, da incerteza, da depressão e uma compreensão distorcida de Deus e da sua palavra. São cisternas rachadas. Textos que eu já li muitas vezes aqui, mas, por exemplo, o de Romanos, capítulo 1, capítulo 1, verso 21 a 25, li faz poucas semanas atrás, Romanos 1, Paulo vai falar sobre isso, e Paulo era filósofo, depois se converteu e se tornou um crente. Ele não só era teólogo, e ele vai dizer no capítulo 21, porque tendo conhecido a Deus, o homem não glorificou como Deus, nem lhe rendeu graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O problema de não buscar Deus é o que nós estamos vendo hoje na nação brasileira, quando a licenciosidade, a perversão sexual tem dominado de uma forma tão exagerada, irmãos. Mas isso é o grito de almas que estão buscando, de alguma forma, encontrar sentido para a vida. É o que nós estamos vendo na nação brasileira. É o que nós vemos no mundo sem Deus, esse vazio existencial. Diante desse caos, diante dessa insegurança, dessa incerteza, dessa ordem mundial, enquanto isso, existe um povo sobre a face da terra, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse povo, a verdadeira igreja, ela caminha triunfantemente sobre a terra. Talvez você critique a igreja, e eu não me uno a você para criticar a igreja. Quando chega alguém para criticar a igreja, eu digo que não é comigo. Mas eu quero dizer que verdadeiramente existe uma igreja dentro da igreja. São aqueles que têm se identificado verdadeiramente com Cristo, com a sua palavra, um compromisso de discipulado, de seguir a Cristo. Eu quero dizer que este povo está caminhando triunfantemente. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil,
Talvez você esteja passando por dificuldades na sua casa, relacionamento. Talvez você esteja passando dificuldades financeiras, de saúde. Mas eu quero dizer, nada disso tem a ver com derrota. Porque a nossa verdadeira vitória é espiritual. Nós estamos prevalecendo no reino das trevas. E as portas do inferno não vão impedir que os planos de Deus se realizem e se concretizem na sua vida. A igreja vai chegar onde Deus disse que vai chegar. Eu vou chegar onde Ele disse que eu vou chegar. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou para onde a Bíblia disse que eu vou. E as portas do inferno não vão impedir. Saiba disso. É sofrendo, é doente, é com dificuldade. Eu quero dizer, tire os olhos dessas coisas e coloque lá em cima no autor e consumador da nossa fé. Enquanto o mundo sem Deus está desorientado, neurótico, existe um povo sobre a terra chamado Igreja de Jesus Cristo, conhecida no livro de Apocalipse como a noiva do Cordeiro. Nós precisamos resgatar essa visão da igreja como noiva do Cordeiro. Nós precisamos resgatar a nossa identidade, quem somos. Sabe por que muitas vezes nós andamos desmanteladamente, nós andamos um pouco relaxadamente, é porque nós estamos desconhecendo a nossa genuína identidade de filhos de Deus. A noiva do Cordeiro avança triunfantemente para seu destino final, que é no reino celestial. A igreja conhece a sua identidade e destino. Irmãos, eu não sei se eu disse aqui, eu acho que eu já falei. Nós ficamos com medo de A e de B. Eu quero dizer, crente não pode ter medo de nenhum sistema político que se levante. Porque eu venho nessa noite dizer a você que se sua esperança estiver em A ou em B, você está enganado e precisa conhecer Cristo. A nossa esperança está em Deus, que tem o controle de todas as coisas. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia, glória a Deus. A igreja conhece sua identidade e destino, sabe de onde veio. Ela veio de Deus através de Cristo. Sabe o que está fazendo aqui? Ela está salgando e iluminando essa terra. E ela sabe para onde está indo. Ela vai reinar com Cristo em glória. Queridos, Jesus lhe remiu. Ele lhe resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não fez isso apenas para você ficar dentro de uma igreja, apenas chegando no domingo. Ele te fez para que você seja sal da terra e luz do mundo. Você está iluminando onde você está, porque esse é o seu chamado. Por isso que, quando o livro de Apocalipse ele foi escrito para uma igreja perseguida. O livro de Apocalipse foi escrito, irmãos, para os irmãos que estavam dispersos por todo o mundo antigo, perseguido pelo Império Romano. E então Deus vem fazer o fechamento da sua revelação. Começou em Gênesis, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E no livro de Apocalipse, ele então vai dar o desfecho da vitória final desse descendente da mulher, que é o Cordeiro de Deus, que vive e que reina para sempre. Ele disse, eu estive morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. O destino final de todas as coisas, Paulo diz, vão convergir para Cristo. E um dia todos vão se apresentar diante dele, e todo joelho se dobrará nos céus e na terra, e reconhecerá que ele é o Senhor. Por isso, no livro de Apocalipse, ele começa, já no fim, o livro de Apocalipse tem 22 capítulos, no capítulo 21, o texto que nós lemos, ele diz, então vi novo céu e nova terra. Eu quero dizer uma coisa para você,
Viva a vida. Eclesiastes diz assim: jovem, aproveita a tua vida, desfruta de tudo, aproveita todas as oportunidades, o que for possível fazer, faça, mas tem uma coisa, lembre-se que de todas as coisas, Deus um dia te pedirá contas. Toda essa iniquidade que nós vemos instalada no Brasil, no mundo, toda a injustiça, seja social, seja a nível pessoal, seja familiar, seja em que nível, irmãos, um dia todos hão de prestar conta. Ponha os seus olhos na eternidade. Então no capítulo 21 diz assim: então vi novos céus e nova terra. Diga comigo: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Coloca o verso 4 aí, o verso 4 lá no fim: pois a antiga ordem já passou. Diga comigo: pois a antiga ordem já passou. João está olhando lá na frente e está dizendo: a antiga ordem é essa ordem atual, mundial, que rege o pensamento do homem. Para Deus, ela já passou. Para Deus, ela já passou. Essa atual ordem mundial que se levanta é semelhante à antiga ordem chamada Torre de Babel dos dias antigos. Eles achavam que iam dominar todas as coisas. O orgulho e a blasfêmia era a sua marca. E essa ordem mundial terá o mesmo fim que aquela teve. Deus desceu e confundiu tudo. Sabe, irmãos, capítulo 18 de Apocalipse começa com a sentença dessa ordem mundial. Sabe por que eu estou lendo esses textos aqui? Porque você que coloca a sua esperança em homens, eu quero dizer, põe a sua esperança naquele que não falha. Capítulo 18 de Apocalipse diz assim: depois disso vi outro que descia do céu, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Olha, não é nem Jesus aqui, porque vi outro anjo que descia dos céus. Existe uma outra ordem que não é essa ordem mundial e terrena. Essa ordem é que prevalece para sempre. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa, falando dessa ordem mundial. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. E no verso 4 diz assim: então ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. O capítulo 18 começa dizendo que essa ordem vai passar. Toda essa injustiça social e todo esse mundo pervertido de querer tirar Deus do seu lugar, um dia será julgado e vai cair. Mas sabe como é que começa o capítulo 19 de Apocalipse? Capítulo 19, verso 1, começa dizendo assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. E o verso 5 continua: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino,
Brilhante e puro, o linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são verdadeiras, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, tão poderosas são essas promessas, que no capítulo 21, todo o livro de Apocalipse, ele é uma revelação que um anjo traz a João. Mas quando chega no capítulo 21, verso 5, diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aquele que está sentado no trono, ele mesmo disse para João: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Registra, João, deixa registrado, para que a igreja lá em Termares, no dia 21 de outubro de 2018, possa ouvir essa palavra, e quem crê herdará a vida eterna. Então João começa a registrar, capítulo 21, verso 1, então vi novos céus e nova terra. E a igreja vai citar esse texto comigo. João começa a registrar, dizendo, toda a igreja: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Diga: já passou. É por isso que ele diz: escreva isso, estou fazendo nova todas as coisas. Verso 6, disse-me ainda: está feito. Para Deus a eternidade não existe esse problema que nós temos na nossa mente de tempo. Para Deus já está feito. Para Deus essa ordem mundial já está julgada. Para Deus eu já estou na eternidade. Para Deus eu já estou ao lado do meu Senhor. Para Deus eu já tenho a minha vitória. Para Deus eu já venci o inferno. Para Deus o meu corpo já está glorificado. Para Deus eu já estou lá com a minha herança. Deixa o Espírito de Deus ministrar isso ao teu coração. Aquilo que o homem não viu, que o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem crê dá um amém. Aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus preparou para você. E se você crê, dá um amém. Diga, João, deixe registrado, João. A igreja precisa se alimentar dessa esperança. Porque nós estamos nos alimentando de que Deus vai prover o emprego. E Ele provê. Nos alimentamos de que Deus vai resolver o problema do meu casamento. E Ele resolve. Nos alimentamos que Deus vai trazer a minha cura. E Ele traz. Mas todas essas coisas vão passar, irmãos. E nós precisamos caminhar com um pé na terra e o outro na eternidade, porque aí é onde está a nossa cidadania. Se nós valorizarmos a nossa tão grande salvação, nós mudaremos de postura.
Nossa segunda-feira será diferente. Nós vamos ter comunhão com o Senhor que nós vamos estar com Ele para todo sempre. A igreja que Cristo é o fundamento e o Espírito Santo está presente no comando, sempre experimentará coisas novas. Ele diz assim: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, verso 6, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Porque o livro de Apocalipse fala tanto de sede, de matar a sede? Porque Jeremias já havia dito: o meu povo cometeu 2 erros. Eles me abandonaram a fonte da água viva. E Deus está dizendo: há sede aí, sua alma está sedenta, porque o mundo está desorientado com essa sede da alma. E Jesus Cristo é a fonte que dessedenta a nossa alma. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem é vencedor aqui? Quem é vencedor aqui? Aleluia. Diga: eu sou vencedor. Deus já me vê como vencedor. Sabe, queridos, eu quero chamar o louvor aqui à frente. Quando João recebe a visitação do próprio Senhor Jesus, quando ele se apresenta a João, lá na ilha de Patmos, João estava preso. No capítulo 1 do Apocalipse começa com essa visão que João tem do Senhor glorificado. João caiu aos seus pés e ele então começa a mandar um recado para as igrejas. E nós conhecemos a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Vem um recado para a igreja que estava lá em Éfeso, para a igreja de Esmirna, de Pérgamo. Eram todas igrejas em cidades com esses nomes. E existe nessas igrejas uma recomendação e uma promessa. Por exemplo, no capítulo 2, verso 7. No capítulo 2, perdão, eu quero pular aqui, senão fica muitos textos. Verso 26, 25. Vem uma promessa à igreja de Tiatira. E que eu quero profetizar sobre essa igreja aqui, sobre a sua vida. Diz assim: então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Querida igreja, seja o momento que nós estamos vivendo, politicamente falando, seja outra onda que venha, pode ser a nível mundial, local, municipal, pode ser familiar, pode ser pessoal. Fique firme, entenda qual é o seu chamado, permaneça no Senhor, se alimente da palavra dEle. Veja como foi a vida do apóstolo Paulo.
ele foi seguro na sua fé, como ele não abriu mão das suas convicções. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. No capítulo 3, verso 11, nós vamos encontrar também uma palavra à igreja de Filadélfia, dizendo assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. É preciso nós nos apropriarmos dessas promessas. Ela nos mantém de pé. Ainda no capítulo 3, no verso 20, a igreja de Laodiceia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você pode ler o verso 20 comigo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Mas primeiro você abre a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir, se quiser ouvir a minha voz, e se você sair do seu lugar e for na maçaneta e abrir a porta, eu entrarei. Aí eu vou sentar com você na sua casa. Depois que eu sentar com você na sua casa, eu vou levar para você sentar no meu trono com meu Pai. Mas começa aqui. Se alguém está, eu estou à porta e bato. E essa, irmãos, não era uma palavra para os descrentes. Isso era uma palavra para uma igreja chamada Laodiceia. Jesus está lá de fora da vida de muitos filhos. Tem muita gente tomando conta da sua própria vida, tomando suas próprias decisões, sem saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Ele está dizendo nessa noite: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aleluia. Primeiro ele senta aqui. Primeiro ele senta na sua casa. Primeiro você tem que fazer da sua casa o trono dele. Aí ele vai levar você para o trono celestial. Quem entendeu isso? Aleluia. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aonde você tem colocado a sua esperança? Você pode ficar de pé. Aonde você tem colocado sua esperança? A sua esperança está fundamentada em alguma visão de mundo? Ah, minha esperança é... Você tem cavado alguma cisterna rachada? Você tem... Acenda um pouco as luzes aí. Acenda um pouco as luzes, por favor. Você tem cavado alguma cisterna rachada? Você tem caminhado, cavando poços que não dão água. Deus está chamando você, filho. Vem a mim.
mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Venham a mim, eu sou a fonte da vida eterna. Você tem lutado com as suas próprias forças. Você não tem vivido a sua identidade, porque se você é um filho de Deus, eu quero dizer, você tem que obedecer a Deus, as determinações de Deus. Essas cisternas rachadas podem ser seus projetos de vida longe de Deus. Essa busca longe de Deus tem lhe trazido desesperança. Talvez você esteja hoje aqui sem conseguir receber uma palavra de esperança, porque você está desenhando o seu futuro pelo que tem vivido até o dia de hoje. Mas há uma promessa para você: eis que eu faço novas todas as coisas. A palavra de Deus para você nessa noite está lá em Isaías capítulo 43. A partir do verso 18. Isaías 43, verso 18. É um texto semelhante ao que Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Deus lhe dá uma oportunidade. Ele diz: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Paulo diz algo semelhante lá em Filipenses capítulo 3, 13 e 21. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Aleluia. Você tem um futuro? Diga: eu tenho um futuro. Diga: eu tenho um futuro. Satanás tem dito a algumas pessoas aqui: você não tem futuro nenhum. Mas nessa noite eu quero desfazer essa mentira de Satanás. Você tem um futuro. E o seu futuro é ao lado do Senhor, vencedor na sua glória. Não fique preso ao passado. Tome a sua herança. Retenha o que Deus lhe deu e prossiga em busca do alvo da soberana vocação. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Seu preço foi o preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Eis que eu faço nova todas as coisas da sua vida. Por isso que Davi, no Salmo 24, ele vai dizer assim: levantai as vossas cabeças e deixe entrar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, ou abram-se, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Era uma profecia para a igreja que ia receber Jesus Cristo glorificado. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o poderoso Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem coisas novas para você, irmão. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Ele é o seu Rei. Eis que eu vejo novos céus e uma nova terra. Eu já vislumbro novos céus e uma nova terra. E Ele está dizendo: está feito. Já está comigo lá. Já está comigo lá. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Ande com o pé na eternidade. Levanta a cabeça, igreja. Levanta a cabeça, povo de Deus.
Vamos seguir em frente. Você tem uma identidade e você tem um destino, e o seu destino é ao lado do Senhor da glória. Vamos dizer a Ele: venha, Senhor Jesus. Adore a Ele.